Olá, bem-vindos ao Comece Bem. E nesse dia eu quero compartilhar um tema que tem sido esquecido, mas é algo tão belo e importante para o cristão. Vamos falar sobre humildade, à luz das Escrituras. Por isso, vamos aqui ao texto da palavra que está em Filipenses capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando o outro superior a si mesmo. Nós temos uma referência maior nas Sagradas Escrituras, que é Jesus. Todos nós cristãos precisamos olhar para Cristo e imitá-lo em palavras e ações, para que possamos ser de fato discípulos de Jesus. E a humildade é um exemplo que Jesus nos deu. Esse texto, o apóstolo Paulo vai falar sobre a postura, a motivação, o comportamento que um cristão deve ter. E ele então traz essa palavra, traz essa atitude que todos nós deveríamos ter e muitas vezes esquecemos, chamada humildade. Aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo, ele aponta para uma ação em relação ao outro. Quando ele diz que nós devemos não fazer nada por partidarismo ou vanglória, uma atitude orgulhosa, jactanciosa ou soberba, mas com humildade considerar o outro maior que a nós mesmos, nós nos colocamos numa posição de humildade. Precisamos viver isso, precisamos andar trazendo ao outro essa honra. Precisamos servir uns aos outros. E uma pessoa orgulhosa, ela vai pensar muito mais em si mesmo do que no outro. Ela não vai conseguir visualizar as necessidades, as possibilidades de compartilhar, de exercer a generosidade e ser humilde considerando o outro acima dela mesma. Um grande amigo e pastor dizia o seguinte: o direito do cristão é não ter direitos. Quando seguimos a Cristo, podemos ler esse texto aqui, os versículos 6, 7 e 8, como Cristo se esvaziou, se humilhou, não julgou ser igual a Deus, mas veio, assumiu uma forma humana e nos serviu e deu a sua própria vida para perdoar os nossos pecados e pagar as nossas dívidas. Veja que você tenha Jesus como referencial nesse dia e que você não é para parar de pensar sobre as coisas que você precisa, as suas necessidades, as lutas que você tem enfrentado, os desafios que estão diante de você, mas pense menos em si mesmo e comece a visualizar as pessoas que estão ao seu redor. Honre, sirva e seja humilde como Jesus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas nessa hora e pedir, ó Deus, dá-nos a condição, dá-nos, ó Deus, a decisão de viver humildemente como o Senhor viveu. Pensando, Deus, menos de nós mesmos e pensando, Senhor, mais nas pessoas que estão ao nosso redor. Dá-nos essa postura de uma vida humilde, comprometida com os valores do reino. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.